Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Novamente estamos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia, a Espada do Poder, e abri-la no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Hoje você vai ver como que Deus vai fazer ou ressuscitar aqui a sua nação de volta para a missão que Deus assim outorgou a este povo chamado o povo de Deus. Hoje eu também quero orar aqui pela Rose Castro. A Rose Castro está pedindo aqui uma oração em prol dela e de toda a sua família. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum pedido específico, coloque aqui no comentário, aqui no meu canal do YouTube, que eu estarei orando por você e por toda a sua família. É aqui que nós vamos nos interagir, é aqui que nós vamos nos comunicar, eu e você colocando aqui o seu pedido de oração e eu estarei orando por você. Também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas também possam conhecer a palavra de Deus. Vamos, então, a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a tua palavra. E estamos agora, Senhor Deus, com a tua palavra aberta à nossa frente e clamamos, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo. Também, Senhor Deus, quero orar nesta manhã pela Rose Castro. Querido Deus, a Rose está pedindo aqui oração em prol dela e de toda a família dela. Querido Deus, eu coloco em tuas mãos nesta manhã, neste dia, esta família, a família da irmã Rose. Que o Senhor possa visitar essa família, que o Senhor possa realizar ali um milagre, conforme a tua santa e bendita vontade. Pai querido, tem outras e outras pessoas mais que estão também clamando pelo poder do Espírito Santo, por um milagre na vida delas. Não sei quem são, mas o Senhor as conhece. Que o Senhor possa, ó Pai, visitar cada lar que está todos os dias aqui estudando a tua palavra comigo. E cada uma dessas pessoas, cada um desses lares, possa receber uma bênção do Senhor. Ó Deus, agora queremos uma bênção especial, que é o poder do Espírito Santo para compreendermos a tua palavra e também colocarmos em prática. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é Ressurreição. A nação, ela agora vai vivificar. Então, o título da mensagem de hoje, Ressurreição, a nação renasce. Esse é o título da mensagem de hoje, do capítulo 37. O capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, você vai ver agora, mais uma vez, o Espírito de Deus movendo o profeta. Como lá no início, Deus moveu o profeta para que ele pudesse ver as visões do trono de Deus, quando ele está ali à beira do rio Quebar, e ele também é levado pelo Espírito de Deus até a cidade de Jerusalém. Tudo isso são visões que Deus apresenta para o profeta. Agora, neste momento, você vai se surpreender com a visão que Deus dá ao profeta. Deus vai dar ao profeta uma visão de um campo de batalha, onde os soldados morreram, onde eles morreram não fazia pouco tempo, mas há muito tempo estavam ali aqueles ossos no vale dos ossos secos. Então, olha aí para a tua Bíblia e você agora vai ver como que Deus pode restaurar você. Capítulo 37, verso 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, veio a minha mão do Senhor, veio a minha palavra do Senhor. E essa expressão sempre aparece no livro do profeta Ezequiel. E agora veio a mim a mão do Senhor, como veio outrora nas outras visões. E ele me levou pelo Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos da superfície do vale e estavam sequíssimos. Talvez o profeta, enquanto estava caminhando ali ao redor desses ossos, ele talvez estaria pensando, nossa, que triste, que cena horrorosa. Imagine, queridos, isso para um judeu era coisa absurda. Eles não aceitavam que um judeu ou qualquer um do seu povo ali morresse e não fosse sepultado dignamente. E esses soldados que estavam mortos ali não tinham recebido nem a honra de ser
de serem sepultados dignamente. Mas Deus havia alertado eles que, se por acaso eles se desviassem da aliança divina, o corpo deles ficariam expostos para que os urubus, as aves de rapina, pudessem devorá-los. Isso, então, era humilhante demais. Mas eles estão aqui há muito tempo. Então, me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Observe que na pergunta de Deus, é como se Deus estivesse entrando no pensamento do profeta e dizendo assim para eles, olha, está vendo esses ossos? Isso para você é impossível acontecer. Uma nação que foi deteriorada, uma nação que foi dizimada, uma nação que foi destruída, para você, talvez ela nunca mais vai ser restaurada. Mas Deus olha para ele e fala assim, o que é impossível para você, isso pode se tornar possível para Deus. Querido amigo, querida amiga, talvez aquilo que você pensa que é impossível, Deus diz para você, filho, tudo é possível a todo aquele que crê. Você hoje está crendo que Deus também possa fazer um milagre na sua vida? Mas eu não falo milagre de cura, não falo milagre de prosperidade, eu falo milagre de um dia ele te levar para morar com ele nas mansões celestiais. Este é o verdadeiro milagre. É isso que Deus quer nos dar. Por isso que é importante que eu e você, que nós tenhamos uma visão correta do que Deus realmente espera de cada um de nós e o que ele realmente espera fazer em prol de cada um de nós. Então, nós olhamos aqui para o capítulo 37. O profeta vai ver aqui um vale de ossos secos. Ele vai ver aqui uma nação que precisa ser restaurada. Ele vê aqui os ossos secos. Ele vai olhar e vai ver que nada é possível aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, tudo é possível. E a partir do verso 4, Deus fala assim para ele, disse o Senhor a ele, profetiza a esses ossos secos, disse o Senhor. Aí Deus fala para ele como ele tem que fazer. Ossos secos, ouvi o quê? O que pode restaurar esses ossos secos? A palavra do Senhor, ela pode restaurar. Nada mais pode restaurar o ser humano. Se você não compreender corretamente a palavra de Deus, ela não vai te restaurar. Ao contrário, ela poderá te condenar. Por isso que muitos cristãos também vão ser queimados no lago de fogo, porque tiveram visões erradas sobre a palavra de Deus. E por terem visões erradas sobre a palavra de Deus, cumpriram coisas erradas que Deus nunca propôs para você. Por isso que é importante que eu e você tenhamos visão correta do que a palavra quer fazer e o que a palavra espera de nós. Então, não vá atrás de pastores que estão enganando pessoas. Não vá atrás de pastores que são mais filósofos do que realmente pastores de ovelhas. Vá atrás da palavra, porque se você for atrás da palavra, o Espírito Santo vai abrir o seu coração, o Espírito Santo vai dar um entendimento para você, mas, por favor, tenha tempo para a palavra, tenha tempo para orar, tenha tempo para estudá-la, porque senão ela não vai vivificar você. Ao contrário, esse livro que você tem na sua casa. E às vezes talvez eu esteja falando com alguém que não tem só uma Bíblia em casa, tem 5, 6, 7, 8, até 10 Bíblias, 20 Bíblias, mas não abre nem sequer um dia a sua Bíblia. Como que você quer que Deus restaure você? Como que você quer que Deus restaure o seu casamento? Como que você quer que Deus restaure a vida do seu filho, se você não abre a palavra? Deus fala, ouve a palavra do Senhor. E aí, então, aí começou, então, um movimento. O movimento que começa a acontecer, então, no versículo 7 em diante, ele começa a profetizar, então, profetizar é pregar, e logo em seguida, começa a se juntar ossos com ossos, ou seja, não era um corpo pegando parte de outro corpo, era ossos com ossos de cada corpo, eles vão se juntando, então começa a ter os tendões, os nervos, começa então a aparecer as veias, começa então a aparecer todas as coisas, cabeça, pé, tudo fica prontinho, o corpo fica pronto com pele, e com veias e com ossos, tudo juntadinho, bonitinho. Só que sabe o que não tinha neles? No verso 8 diz, mas não havia neles o Espírito, não havia vida neles. E aí então Deus fala assim para ele, então agora está na hora de você pedir para aquele que pode dar vida, para que ele possa dar vida. O Espírito aqui pode significar o Espírito que entrou no pulmão de Adão e Eva, mas aqui também podemos colocar como Espírito de Deus, o único que pode dar vida para aquele
que está de pé. Observe, tem um corpo de pé, tem um corpo que está de pé. Ele está ali com carne, pele, osso, tudo certinho, cabelo, cabeça, tudo certo, mas não tem nele vida. É como está muitas igrejas por aí. Tem cara de quem está vivo, mas no final está morto. É como está a cara de muitos cristãos por aí. Tem cara de quem está vivo, mas no fundo está morto, porque não tem visão correta sobre a palavra de Deus, queridos irmãos. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia todos os dias. Por isso que eu faço um apelo para você. Espalhe a palavra de Deus para as outras pessoas. Proclame o evangelho para as outras pessoas. Porque tem muitos, muitos, muitos que têm cara de vivo, mas no final, no fundo, estão mortos. Mortos como? Espiritualmente. Queridos, Deus está falando que ele tem poder se você pregar para aqueles que estão com cara de quem está vivo, mas no final está morto. Se você pregar, a palavra entra, a palavra faz a diferença. E ele, então, não só terá a cara de quem está vivo, mas vai viver como aquele que realmente está vivo. Então, a partir do verso 9 até o verso 14, ele vai falar como está esses. Então, me disse, verso 11, olha o que ele disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Agora ele coloca, quem são esses ossos? Esses ossos são a casa de Israel, tanto Judá como a tribo do norte, como a tribo do sul. O povo que outrora estava dividido, e por eles estarem divididos, sabe como é que eles estavam? Mortos. E aí a Bíblia, então, diz que, ao ele profetizar, ao ele pregar, Deus pode, então, restaurar. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Eles disseram, porque estavam exilados, estavam sem esperança, estamos secos, não temos terra, não temos templo, não temos Deus. E por isso eles diziam que estavam como secos. E aí, então, Deus fala assim, portanto, profetiza-lhe, dizendo, assim diz o Senhor Deus, verso 12, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Oh, glória a Deus. Sabe por meio de quem que isso poderia acontecer? Por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do verso 15, ele então vai pegar aqui 2 tábuas, um pedaço de madeira, e vai escrever nele, e vai simbolizar esse pedaço de madeira, tanto a tribo de Judá, como a tribo de Israel, como ali o reino do sul, o reino do norte. Ele vai dizer, aqueles que outrora estavam divididos, agora estarão unidos pela graça. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja em outra religião. Deus está falando que hoje você pode estar em outra religião, mas se você olhar para a Bíblia, não existe 2 religiões, existe só uma. E um dia todos nós professaremos a mesma religião. Nós teremos a mesma doutrina, o mesmo segmento da palavra de Deus. Um dia você vai soprar aos 4 ventos, aos 4 cantos da terra, que o dia de guarda não é o domingo, que o dia de guarda é o sábado. Um dia Deus vai reunir todos numa só religião. Ele vai congregar todos. Todos nós falaremos a mesma língua se você for um verdadeiro cristão. Não importa qual religião você estiver. Deus tem os seus fiéis em cada lugar. E ele vai chamar, ele diz, sai dela, povo meu, e se una com aqueles que verdadeiramente seguem a palavra de Deus. Talvez hoje esteja falando com alguém que seja como uma terra seca. Se você não tiver o poder do Espírito Santo sobre você, você continuará sendo uma terra seca. Mas se Deus hoje fizer parte da sua vida, ele vai fazer de você alguém que vai produzir, vai dar muitos frutos. Hoje, Deus, o povo de Israel naquela época não tinha um santuário, não tinha um templo, e por isso eles diziam que não tinham Deus. Hoje, Jesus Cristo diz lá no livro de João, capítulo 2, quando nós olhamos o capítulo 2, o versículo 16, 17 ali, quando Jesus faz ali uma limpeza dentro do seu templo, ele diz, eu sou o verdadeiro templo, se você tem Cristo, se você obedece Cristo, hoje ele é o seu templo na terra. Então, aceite Jesus como seu Salvador, cumpra as suas vontades, e você então verá que o próprio Jesus hoje mora no seu coração. Mas mais do que morar no seu coração, ele quer morar nas suas atitudes. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo dia. E espalhe essa mensagem como folha de outono, em nome de Jesus. Amém.